Olá, hoje a gente vai mergulhar num tema vital para a energia limpa, a reciclagem de minerais críticos. Temos aqui um material bem denso da Agência Internacional de Energia, a IEA, que ajuda a entender os desafios, né? Isso. E as oportunidades também. Exato. A transição energética precisa de muito cobre, lítio, níquel, enfim, um monte de coisa. E a mineração tem seus limites, né? Impactos ambientais, sociais. Pois é, a mineração nova vai continuar sendo necessária, não tem jeito, mas a reciclagem é, assim, fundamental para a segurança do fornecimento e para a sustentabilidade. Então a ideia é olhar o cenário atual, projeções, gargalos, é isso. Exatamente. Desde baterias de carro elétrico, lixo eletrônico, que é um problemão, até os resíduos da própria mineração, que tem um potencial escondido ali. E você já me deu um dado aqui que choca, né? Em 2022, o lixo eletrônico tinha uns 90 bilhões de dólares em metais. Só que só 28 bilhões foram É recuperados. muito dinheiro e muito material jogado fora, literalmente. Um potencial imenso desperdiçado. Ok, vamos tentar entender isso melhor. Começando pelo estado atual, onde a coisa pega mais. Olha, um ponto bem crítico é justamente o lixo eletrônico, o e-waste. A diferença global na coleta é, assim, gritante. Na Europa e América do Norte, a gente está falando de 40% a 50%. Ok, metade quase. É. Mas aí você olha para a Ásia em desenvolvimento, América Latina, menos de 5%. E na África, mal chega a 1%. Nossa, 1%? E o pior, a geração desse lixo cresce 5 vezes mais rápido que a nossa capacidade de reciclar, isso desde 2010. Ou seja, muito recurso valioso se perdendo, e justamente onde falta mais estrutura para lidar com isso. Coloca a situação em perspectiva. E as baterias de veículos elétricos? Que todo mundo fala. A reciclagem está acompanhando? Então, a capacidade de reciclagem de bateria está crescendo bem rápido, sim. Aumentou uns 50% só em 2023. Bastante. Muito. E a China está, assim, muito na frente. Tem os 80% da capacidade global hoje e deve continuar assim, talvez 75%, 80% em 2030. Mas espera aí. Ter a fábrica é uma coisa. Ter a bateria velha para reciclar é outra, né? Como é que está essa conta? A capacidade instalada versus o que realmente vai chegar? Ótima pergunta. Globalmente, a gente espera até um excesso de capacidade até mais ou menos 2035. Só que depois disso, a quantidade de bateria usada disponível vai disparar. Ah, entendi. Aí, a capacidade que a gente tem hoje ou anunciou não vai dar conta. E regionalmente, a coisa muda. A China provavelmente continua com excesso de capacidade para o material dela, mas na Europa, nos Estados Unidos, a capacidade anunciada hoje só cobriria uns 30% do que eles vão ter de bateria para reciclar em 2040. Nossa, 30% é pouco. Tem um descasamento regional forte aí. Exato. E a química da bateria mudando. A gente vê mais LFP, né, fosfato de ferro-lítio. Isso atrapalha a reciclagem, economicamente falando? Atrapalha, sim. As LFPs já são 40% do mercado de VS e o valor do material que dá para recuperar é menor. Basicamente, é o lítio que vale mais. Hum, Isso pressiona a rentabilidade. Precisa de outros modelos de negócio, tipo o toll-based, que você paga pelo serviço de reciclar, não só pela venda do material. E também precisa de regra forte para garantir que essa bateria seja reciclada direitinho. faz sentido. E outros metais? O cobre, por exemplo, essencial para tudo elétrico. Como está a reciclagem dele? É o cobre. Se a gente tirar a sucata, que é usada direto, sem refino, a taxa está meio parada, uns 17% desde 2015. Estagnado. Isso. Mas o potencial é grande. A IEA acha que, com política certa, mais coleta, investimento, daria para quase 40% da demanda vir de cobre reciclado até 2050. Então, temos potencial, mas vários desafios. Quais são os maiores, assim, que afetam tudo? São vários, né? A volatilidade do preço dos metais é um complicador sério, especialmente para bateria. A tecnologia precisa avançar para lidar com produtos mais complexos, para ser mais eficiente. Hidrometalurgia, reciclagem direta.
essas coisas. Isso. Tem mais patente, mais pesquisa, mas precisa de mais investimento. E tem o comércio internacional. Carro elétrico usado sendo exportado leva o material para reciclar para outro lugar, muitas vezes sem estrutura. E falta padrão para classificar resíduos, tipo a black mass da bateria. A black mass, o pó que sobra depois de triturar, né? Exato. Isso cria barreiras para o comércio desse material intermediário. E os resíduos da mineração têm valor ali. Muito, coisa de 100 bilhões de toneladas por ano. Reprocessar rejeito pode recuperar mineral e ainda ajudar a limpar a área degradada. Duplo benefício. Sim, mas falta mapa detalhado, tecnologia específica e principalmente clareza sobre quem é responsável por aquilo, especialmente em mina antiga abandonada. E a sustentabilidade da própria reciclagem, não dá para esquecer disso. De jeito nenhum. Reciclagem mal feita polui. Tem risco social, trabalho informal, perigoso, principalmente na coleta em alguns lugares. Precisa de padrão ISD forte, rastreabilidade. E pensar na hierarquia, né? Reduzir, reutilizar, reparar, antes de reciclar. Fundamental. Reduzir o consumo, fazer produto durar mais, poder consertar, o reuso de bateria em sistema estacionário, por exemplo. A reciclagem é o último passo. Ok. Com esse cenário todo, o que a IAEA sugere como caminho? Quais as soluções? Olha, precisa de política pública clara, de longo prazo. Metas ambiciosas, como a gente vê na Europa, na Coreia. Harmonizar as regras, inclusive de comércio de resíduo. E dinheiro. Incentivo. Também, apoio financeiro. Para pesquisa, para projeto estratégico, inclusive para produzir material intermediário, como PCM, para novas baterias e para melhorar a coleta. A responsabilidade estendida do produtor, o EPR, ajuda muito nisso. E a cooperação entre países? Indispensável para transferir tecnologia para países em desenvolvimento que vão receber muito carro elétrico usado e vão precisar reciclar. E ter essa visão de economia circular mesmo. Pensar no design do produto lá no começo, facilitar o reparo, o reuso e muito além só da reciclagem no fim. Então, fica claro que a reciclagem é uma peça fundamental, mas não é a única. O potencial é enorme, sim, especialmente no e-waste e nos rejeitos de mineração. Mas para superar os desafios todos, econômicos, tecnológicos, de regulação, as diferenças entre regiões, precisa de um esforço global bem coordenado. Para quem acompanha essa transição energética toda, entender essas camadas da química da bateria até a regra de comércio de lixo é chave para avaliar se as novas cadeias de suprimento são realmente sustentáveis e seguras, né? E fica uma reflexão, eu acho. Como a gente garante que essa corrida por mineral crítico não cria mais desigualdade? Onde a tecnologia fica num lugar e o lixo, o problema ambiental da reciclagem ou da falta dela, vai parar justo onde tem menos recurso para lidar com isso. Fica aí para a gente pensar.